Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Ondatec. O que nós vamos ver agora é com relação a problemas envolvendo as noções de volume. A gente vai perceber que quando estamos falando de volume, lembra bem de que a gente está no universo em 3 dimensões. Aquilo que a gente vai se preocupar em perceber qual é a sua largura, qual é a sua altura e qual é a sua profundidade. E como é que a gente calcula a medida do volume em situações como essa, ok? Vem comigo nessa onda. Então vamos lá. Para a gente compreender o universo que envolve aí as medidas relacionadas a volume, nada melhor que a gente começar com um cubo. Um cubo, ele é utilizado como se fosse o padrão para a gente medir volume. Apesar de que no nosso dia a dia, quando a gente faz referência a volume e a capacidade, muitas vezes a gente se refere a litro, mililitro, mas o cálculo dessas situações é feito utilizando outra medida, que a gente vai ver aqui da seguinte forma. Então vamos lá. Para o nosso padrão, a gente vai pegar um cubo e vai considerar que cada uma das suas dimensões, ou seja, a sua largura, a sua altura e a sua profundidade, tem a medida de 1 centímetro. Quando a gente tem aí esse cubo cujas suas dimensões é de 1 centímetro, nós dizemos que o seu volume é de 1 centímetro cúbico. Então esse 3 aí em cima do cm, de centímetro, significa que a gente está fazendo referência ao que cabe dentro daquele cubo. Então dizemos que o volume desse cubo é de 1 centímetro cúbico. E a partir disso a gente vai pegar outras situações. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, esse cubo mágico aí, considerando que cada cubinho daquele dali tem 1 centímetro em cada uma das suas dimensões, a gente também vai fazer os cálculos. Nesse caso aí, observa, 3 centímetros em cada uma das suas dimensões, multiplicando esses valores aí, a gente vai encontrar 27 centímetros cúbicos. Ou seja, é como se aquele cubo mágico ali tivesse 27 cubinhos, que foi aquele primeiro que a gente determinou. Então é essa noção aí, quando a gente vai determinar o volume de determinados sólidos, a gente faz isso, observa quais são as medidas das suas dimensões. Agora, se a gente não tem mais um cubo, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da mesma forma. Observa que no cubo todas as dimensões eram iguais. Nesse caso aí, essa caixa ela tem 5 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Para realizar o cálculo que vai determinar o volume dessa caixa aí, basta a gente fazer 5 centímetros vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros, que vai dar 30 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume dessa caixa é de 30 centímetros cúbicos. Ou seja, é como se pudéssemos colocar dentro dessa caixa 30 daqueles primeiros cubinhos que eu comecei falando, ok? Então, nesse caso aí, a gente percebe que para calcular o volume de um sólido, eu preciso saber a medida das suas dimensões, ok? Mas quando é abordado um problema, a gente não precisa só saber calcular o volume, a gente precisa usar o cálculo do volume para resolver determinadas situações. Então, observe esse desafio aí. Eu tenho ali a primeira figura como se fosse um aquário com água apenas. Na segunda figura, eu tenho o mesmo aquário, só que foram colocadas 5 bolinhas dentro desse aquário. Observe que a parede de água, como a gente chama ali, ela subiu um pouquinho. E o desafio é, qual é o volume de cada uma dessas bolinhas aí? Então, bora começar fazendo o seguinte. Primeiro eu vou calcular o volume da quantidade de água que tem na figura 1. Nesse caso aí, multiplicando as dimensões, nesse caso, 50 centímetros vezes 20 centímetros vezes 15 centímetros, eu vou ter 15.000 centímetros cúbicos, ou seja, a quantidade de água que tem ali no aquário é de 15.000 centímetros cúbicos. Na figura 2, eu vou continuar tendo os 15.000 centímetros cúbicos, só que a água está aparentemente aí no caso mais para cima, porque você tem 5 bolinhas que foram colocadas dentro desse aquário aí. Então veja, se eu calcular o volume que está na figura 2, eu vou observar que eu vou encontrar o seguinte, eu vou fazer 50 centímetros vezes 20 centímetros vezes 25 centímetros, resultando em 25.000 centímetros cúbicos.
Se você perceber, em nenhum momento aqui foi dito que foi colocado menos ou mais água nesses aquários. A quantidade de água permaneceu a mesma, ou seja, 15 mil centímetros cúbicos. Só que o volume dado na segunda figura, que foi de 25 mil centímetros cúbicos, quer dizer que tem 10 mil centímetros cúbicos a mais. Esses 10 mil centímetros cúbicos a mais representam o volume das 5 bolinhas. Nesse caso aí, fazendo a divisão por 5, eu vou encontrar 2 mil centímetros cúbicos, que é o volume de cada uma daquelas bolinhas. Então, percebeu que eu preciso saber calcular o volume, mas eu preciso também perceber quando é que essas modificações vão me levar a calcular outros valores. Você percebeu que a gente conseguiu determinar o volume daquelas bolinhas utilizando o cálculo do volume aí dos aquários, sem precisar saber de uma regra específica para o cálculo do volume da esfera, que no caso ali é a bolinha, certo? Então veja, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tem uma série de atividades com relação a determinar o volume de sólidos geométricos. Mas perceba que todas as vezes que você for fazer o cálculo, você deve levar em consideração as dimensões e um outro detalhe. Perceba se as medidas estão sempre, por exemplo, se está tudo em centímetro, se está tudo em metro, se está tudo em quilômetro, ok? Espero que tenham gostado, um tchau, tchau e até mais.